Fala aí, galera, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Estamos começando mais um episódio número 44 do nosso podcast Papo Reto com o Márcio Pozzobon, agradecendo sempre aos nossos apoiadores: Trust Barbearia e Esmalteria, Luiana Cosméticos e Perfumaria, Palage Pozzobon Representações, Cláudia Pozzobon, massoterapeuta, e Irmãos Cancelli, nosso patrocinador master há 50 anos, sempre presente nos melhores eventos. E antes da gente começar o nosso bate-papo hoje com o Dr. Leonardo Fuga, um recadinho do nosso patrocinador master, Irmãos Cancelli. Irmãos Cancelli, distribuidora de bebidas Coca-Cola para Joaçaba e toda a região. Trabalhamos com Coca-Cola, Monster, Powerade, Del Valle e cervejas como Kaiser e Eisenbahn. E muito mais. Venha nos visitar ou faça seu pedido agora. Bom, gente, hoje para o nosso episódio número 44, a gente vai falar de saúde com o médico Dr. Leonardo Fuga. Doutor, obrigado pela sua presença. Para a gente iniciar um bate-papo apresentando um pouco mais, que muita gente já conhece o seu trabalho, até a pessoa do Dr. Leonardo. Como é que nasceu sua paixão pela medicina e especialmente pela cardiologia, Léo? Seja bem-vindo. Boa noite, quero agradecer muito o convite. Cara, assim, as coisas foram meio por acaso, porque nós acabamos definindo a carreira ainda bastante jovens, né? A gente não, às vezes, nem tem ideia do que vai escolher. E eu meio que escolhi, eu tinha feito um teste vocacional na época, que se fazia ainda, e tinha dado como áreas biológicas, e eu não tinha a menor ideia do que eu ia fazer dessa área biológica. E eu decidi fazer medicina com o livrinho de inscrição no vestibular. Olha só. Foi ali, liguei pro meu pai na época, o pai disse, faça uma coisa aí que te dê uma vida boa, alguma coisa assim. E eu fui lá, procurei medicina e prestei. Mas daí dentro da faculdade, sim, daí foi, né, eu vi que de fato eu estava na área certa, né? Eu sempre fui apaixonado pelo meu trabalho, inclusive. E essa parte da cardiologia já no decorrer do curso? Então, a cardio foi durante o curso mesmo. E foi com um problema meu. Eu tive um probleminha pequeno no coração, tal, que não teve nenhuma repercussão, mas na época eu acabei consultando alguns profissionais, na época, alguns médicos que depois foram ser meus professores no andamento da faculdade, e ali despertou o meu interesse pela cardiologia, então já dentro da faculdade. Dentro do curso. Uhum. E quais são os maiores erros que as pessoas cometem quando o assunto é saúde do coração hoje? São muitos, né? Muitos, né? Mas acho que tudo começa por não fazer exames preventivos. Acho que tudo começa por aí. Porque a doença cardíaca tem essa particularidade, né? As pessoas podem estar doentes e não sentir absolutamente nada, né? Ou a primeira manifestação da doença cardíaca ser, por exemplo, uma morte súbita, né? Ou uma morte que fosse absolutamente prevenível desde que a pessoa fizesse algum exame, algum check-up, né? Eu acho que por aí começa o problema, por não procurar atendimento. Porque geralmente a gente via muita situação de problemas cardíacos em pessoas de idade mais avançada, mas hoje a gente vê que tem pessoas de idade mais nova, tipo, morrendo por problema cardíaco, infarto, coisas assim, né? Na verdade, Márcio, isso sempre aconteceu, sabe? Só que a gente vive numa época que a informação corre muito rápida, né? Então, se tu tem um jovem que eventualmente tem uma morte súbita num outro estado, num outro país, né, em minutos a gente está sabendo dentro das nossas casas, né? Então, essa impressão de que estão morrendo mais jovens do que antigamente, na prática a gente não viu esse aumento, assim, sempre aconteceu. Só a questão da mídia hoje que ser mais rápida, exatamente. Né? A informação corre mais rápido. E o principal vilão do coração hoje seria o que? O sedentarismo, uma alimentação? Olha, eu acredito que o grande vilão da doença cardíaca, que é algo que é absolutamente evitável, é o tabagismo. Acho que o tabagismo está entre os maiores
fatores de risco, provavelmente o, o hábito que mais mata as pessoas no país é o tabagismo. Continua forte, né? Houve, né, no Brasil, principalmente, né, o Brasil é um exemplo nesse sentido, né, porque o governo já, né, implementou campanhas contra o tabagismo há décadas, né, e a gente viu uma queda vertiginosa do hábito do tabagismo, né, e agora, mais recentemente, por causa dos cigarros eletrônicos, né, os vapes e o narguilé e tal, a gente está vendo um retorno do tabagismo, porque não deixa de ser um tabagismo, né? Principalmente entre pessoas muito jovens. E esse cigarro eletrônico, ele é pior do que o cigarro tradicional ou os dois têm o mesmo malefício? Não, os dois têm o mesmo problema, tá? Não é que ele é pior, ele é diferente, né? Pior os dois são. Os dois são ruins, óbvio, né? Mas ele é diferente, por exemplo. Como no Brasil aí, esses cigarros são proibidos, né? Então a gente não tem dados muito concretos a respeito por exemplo, da quantidade de nicotina que cada um desses cigarros, das marcas de cigarro eletrônicos, são capazes de oferecer para a pessoa. Existe uma estimativa que um fumante de vape pode ter circulando no seu organismo 10 vezes mais a quantidade de nicotina que um fumante do cigarro convencional. E então, em teoria, ele pode ser pior do que o cigarro convencional. E existe também uma doença pulmonar que está relacionada ao consumo desse tipo de cigarro, que a gente não vê no cigarro convencional, uma doença pulmonar bastante grave, inclusive. É complicado, e a gente vê hoje uma gurizada muito mais nova. Sim, uma gurizada, né? às vezes, dentro de colégios, né, usando porque é modinha, não deixa cheiro, se acham descolados ali por estar usando aquilo e na verdade, né, a gente, o adulto, o adolescente, o adulto jovem, ele é especialmente suscetível ao efeito da nicotina, né? Então, é um perigo, isso aí pode, ou se já não está, vai se tornar um problema de saúde pública no país. Você citou agora dos jovens, qual é a idade que a pessoa deve começar a se preocupar mesmo com o coração, ou não tem idade, é vida toda fazendo exame, que nem o senhor citou no começo da nossa conversa? Sim, não é bem assim, né? A gente já pode, né? Mesmo o pediatra já pode fazer exames, né? As crianças, a partir dos 8 anos de idade, por exemplo, elas já podem ter os níveis de colesterol que vão ter na vida adulta, né? Então, os pediatras mesmo já podem fazer alguns exames e já tomar medidas preventivas, tá? Mas assim, de uma maneira geral, exames com um cardiologista, né? A partir dos 30, 35 anos de idade, ou antes, se essa pessoa já tiver de maneira precoce um histórico de alguma doença, alguma comorbidade, ou um histórico familiar muito poderoso para doença cardiovascular, até antes não há problema nenhum de começar a fazer esse tipo de check-up, esse tipo de exame. Naquele exame anual que a pessoa tem o hábito ali, que tem o hábito de fazer, é bom já fazer uma geral, né? Exatamente. E o estresse emocional impacta diretamente também no coração? Sim, existe, né? A gente tem, inclusive, documentado algumas doenças, né, que são tanto crônicas como agudas, né? As doenças agudas, a gente tem a síndrome do Takotsubo, que é a tal da síndrome do coração partido, que é uma doença provocada por uma emoção intensa, né? Seja boa ou seja ruim, inclusive. Os infartos causados por espasmos coronarianos, que podem estar relacionados à liberação de catecolamina durante um momento de estresse, mas o estresse também, cronicamente, né, contínuo, pode provocar doença cardíaca. Ele libera, o estressado em geral, libera
muita adrenalina no corpo, então eles podem ter níveis pressóricos mais altos, existe uma produção de alguns hormônios do tipo do cortisol, né, que é tido como o hormônio do estresse, que não é bem isso que acontece, mas conhecido assim, então isso pode influenciar de maneira negativa os níveis de colesterol, de glicose, pode comprometer a qualidade do sono. Então, o estresse, sim, pode estar relacionado ao desenvolvimento de alguma doença ou piorar alguma coisa que ele já, eventualmente, né, pega uma pessoa que já tem alguma coisa não conhecida, o estresse pode piorar isso tudo. Casos também que revelam, que desenvolve-se em questão de pressão alta. Tem muitos casos que essa pressão ela não dá sinais, como muitas vezes é dor na nuca. Essa é mais perigosa do que essa que está dando sinais? Então, isso é uma coisa meio folclórica, tá? A verdade é que a pressão alta, a hipertensão arterial, ela não dá sintoma, né? Ninguém sente a sua pressão alta, a gente não tem como saber sem aferir a pressão, né? Eu sei que o conhecimento popular diz que não, mas eu não tenho dor na nuca, então minha pressão é boa. Ou quando tem dor na nuca, corre para aferir a pressão. Isso, absolutamente, a medicina nunca falou isso. Claro que alguns médicos acabam orientando dessa maneira, mas absolutamente não é verdade. Sabe, a única maneira da gente saber os nossos níveis pressóricos é aferindo a pressão e ainda de maneira correta, né? Não é... existe algumas regras para você fazer a aferição da pressão e a gente vê que na prática ninguém segue essas regras, acaba usando equipamentos inadequados, sendo aferido por pessoas que nem treinamento têm às vezes, então isso tudo dificulta, atrasa o diagnóstico, tá? Porque as pessoas começam a ficar hipertensas numa idade que ninguém imagina, sabe? Que é a partir dos 30 anos de idade. Infelizmente, por causa dessa dificuldade toda de diagnóstico, eles acabam levando 10 anos para receber o diagnóstico ou mais. Então, acaba recebendo a partir dos 40. E aí já eventualmente a gente pode encontrar já complicações da hipertensão que está sem tratamento há muitos anos. O que ela pode causar, essas altas na pressão arterial? Ah, sim, ela pode causar uma doença cardíaca mesmo, que está relacionada aos regimes de hipertensão mais altos. Ela pode, de certa maneira, machucar a nossa circulação, de maneira direta mesmo e levar ao acúmulo de colesterol na nossa circulação e, posteriormente, os casos mais graves de infartos e derrames, né? É uma doença perigosa se não tratada. Consumo de bebida alcoólica também é um vilão cardíaco? Então, essa não é uma pergunta muito fácil de responder, sabe? Porque, assim, é óbvio que o consumo em excesso, né, não é estimulado. Todo mundo sabe o quanto o consumo de álcool em excesso tem efeitos ruins na pessoa, e a gente está prestes a ter alguma coisa mais concreta a respeito do consumo social, se de fato o consumo social pode fazer mal. Hoje, a verdade é que ninguém deveria consumir bebida alcoólica, né? Isso não é uma coisa que nos faz bem. A gente pode ser permissível em relação ao consumo social, o consumo de exceção, né? Você vai num churrasco, vai tomar uma cerveja, vai tomar um vinho num jantar, tal. A gente pode ser permissível nesse sentido, mas absolutamente o hábito diário em grandes quantidades causa um problema, sim. Essa nova geração hoje, que tem muito mais acesso a informações e tal, até uma conversa que a gente teve com o Pedro e com a Dani lá no Bola, o consumo de bebida alcoólica dessa gurizada mais nova hoje, com álcool e zero álcool, 60-40. E teve uma pesquisa tempo atrás que eu vi também, que em grandes centros de São Paulo, cada 2 zero álcool, está consumindo uma com álcool. Tu acha que isso futuramente, essa nova geração, possa ter menos problemas cardíaco? Sim, é uma constatação, né, que essa geração nova aí de adolescentes e adultos muito jovens consomem muito menos bebida alcoólica e alguns nem consomem, né? Enfim, uma coisa que parece que é cultural.
Que até o que se esperava é que consumisse até mais, né? Pela quantidade de bebidas a mais Pois e é, tudo assim, né? é. Mas o bom, assim, você percebe hoje que o pessoal está tendo um cuidado maior com o coração ou ainda está tardio ainda a procura por tratamento e por informação do coração? Ainda é tardio, certo? Claro que houve uma melhora, né? Como eu falei, o acesso à informação é mais maior, as pessoas estão mais alertas, né? Mas ainda a gente está longe do ideal, né? Longe do ideal. É muito comum no meu consultório eu atender pessoas que 60, 70 anos que olham para a gente e dizem, não, eu nunca fui no médico, como se isso fosse uma virtude, né? Não, vamos chegar absolutamente tarde em várias doenças dela, né? Então, não. Gente, quero agradecer também aqui a Carbone Fiat aqui do Joaçá por ceder o seu espaço para a gente fazer essas nossas gravações. A gente vai deixar embaixo no rodapé aqui, que é o telefone de contato, o WhatsApp, para você agendar o seu test drive para conhecer a nossa gama aqui na Carbone Fiat de Joaçaba. E para a gente dar uma mudada um pouco no o que está em alta hoje, Leonardo, o que exatamente são as chamadas canetas emagrecedoras, que está em evidência no planeta hoje, eu acredito, né? Sim. Então, claro que no Brasil a impressão que a gente tem é que tudo virou uma bagunça, né? E, de fato, eu acho que virou mesmo, certo? Mas a verdade é que a obesidade, ela é uma doença que afeta uma parcela muito grande da população mundial, muito grande mesmo. No Brasil, a gente, né, não sei, não é dados muito divulgados, mas a gente sabe que 60% da população tem sobrepeso e cerca de 27% é obeso de verdade, tá? E infelizmente, a obesidade, ela não é uma doença que dependa da pessoa, certo? Porque senão seria fácil, então todo mundo ia fazer um regime, né? Ou iria se exercitar e ia baixar o peso e, mais importante, né, ia conseguir sustentar o peso baixo ao longo do tempo, né? A impressão que a gente tem é que perder peso, todo mundo consegue perder peso. Às vezes não o suficiente, mas manter ao longo do tempo é a maior dificuldade, porque a tendência do nosso corpo é voltar ao maior peso corporal que a gente sempre teve. E aí, diante dessa dificuldade, desse número de pessoas com doença, que a medicina correu atrás de métodos para tratar essa doença chamada obesidade. Então, a gente já tem a cirurgia bariátrica, a cirurgia metabólica, a cirurgia do estômago e tal, que já é realizada na população há 20 anos, né? E agora, que também não é novidade, né? Essa tecnologia, a produção desses medicamentos também já existe há mais de 10 anos, né? No início eram canetas que promoviam uma perda de peso pequena, que não era uma coisa significativa, não fazia muito sentido, mas a partir desses medicamentos mais modernos, aí, o Ozempic, o Wegovy, agora o Mounjaro, em que leva uma perda de peso mais eficaz, né, que a medicina começou a usar como uma ferramenta médica para tratar esse problema das pessoas, né. Então, eu entendo, né, que da maneira que está ocorrendo no Brasil, com gente contrabandeando caneta, né, transportando inclusive de maneira inadequada, sem refrigeração, ou muito pior, né, que está trazendo uma medicação igual do Paraguai, que particularmente eu não sei o que tem lá dentro, provavelmente é uma parte só da molécula original, né? Eles dificilmente esses laboratórios paraguaios vão ter a tecnologia para produzir o medicamento como os laboratórios que desenvolveram isso aí, e a gente não sabe nem em que condições sanitárias esses medicamentos foram produzidos, né? Então, veio para cá, contrabandeado, e tem muita gente usando, e o absurdo maior que a gente vê é que tem médicos vendendo na sua própria clínica a dose do remédio. Então a pessoa vai lá,
Ele aspira aquilo ali, aplica na pessoa toda semana, cobrando um valor muito menor do que seria o medicamento original, e, enfim, fazendo algo que absolutamente é ilegal, né? Mas o medicamento em si, né, é uma ferramenta sensacional. E como é que esse medicamento ele age no organismo? A medicação é bastante, o efeito é bastante complexo, assim, de explicar isso de maneira simplória, Mais tá? técnica, Mas ele simula um hormônio, tá? Que vai regular lá a nossa secreção da insulina, o esvaziamento gástrico e outras funções orgânicas ali que vão fazer a gente perder peso, não necessariamente comendo menos. É uma coisa muito engraçada, né? Claro que existe a perda, a diminuição do apetite, mas conforme o tempo passa do uso, o apetite costuma voltar e a pessoa continua perdendo peso e sustentando o peso. O principal é isso, né? Sustenta o peso perdido ao longo do tempo. E existe algum risco lógico, tu já citou também, de saber a origem do medicamento, né? Mas de utilizar esse medicamento sem acompanhamento médico? Claro que existe, né? Bom, tanto que a própria Anvisa no Brasil já exige uma receita, inclusive especial, né? Não, diferente das receitas comuns, as farmácias não podem nem vender mais sem uma receita desse padrão, né? Bom, todo medicamento ele tem que ser usado com acompanhamento médico, né? A automedicação não é uma coisa muito inteligente de ser feita, né? Você não adianta você ir com uma febre na farmácia comprar qualquer antibiótico, isso não vai funcionar. Também descobrir a origem da febre, né? O que está Exatamente, causando, né? exatamente. Então, a mesma coisa é com a questão da obesidade, né? Você tem que ter uma avaliação adequada, ver como é que se deu a, a formação da tua obesidade, ver qual é o medicamento mais adequado mediante o percentual de peso que você precisa perder e acompanhamento, né? Embora o perfil de segurança desses medicamentos é muito bom, os efeitos colaterais mais comuns são efeitos muito contornáveis, enfim, toleráveis, inclusive, mas ele exige um acompanhamento, sim. E essas pessoas, o uso dessas canetas também, ela pode causar algum problema, usando inadequadamente para o coração, especificamente? Não, e nesse sentido, essas canetas, tanto a semaglutida como a tirzepatida, hoje elas são usadas para tratar doenças cardíacas. Existe uma forma de insuficiência cardíaca que a gente já usa esses medicamentos para tratar, já faz parte do arsenal terapêutico dessa doença cardíaca. E é daí que vem o conhecimento do cardiologista no uso dessas canetas. A partir do momento que elas começaram a ser usadas para tratar a doença cardíaca, então a gente foi buscar treinamento para poder usar e aí acaba usando nas outras situações como a obesidade, porque a obesidade o tratamento da obesidade vai ter que deixar de ser uma coisa só do endocrinologista, né, ou do nutrólogo. É muita gente obesa no país. Não vai existir profissional suficiente se não tiver outras especialidades capazes de tratar a obesidade. E isso vale também para hipertensão, vale para o diabetes, vale para o colesterol alto. Tem que ser patologias, doenças crônicas que todo médico devia ter o mínimo de conhecimento para tratar. Quais são os maiores mitos que você ouve hoje sobre essa caneta emagrecedora, uma má informação que as pessoas ouvem dizer e criam muitas dúvidas? Ah, meu Deus, isso aí já saiu tanta coisa que dá câncer, que dá Alzheimer, que dá... Meu Deus. Eu hoje assisto essa caneta, inclusive, existem algumas evidências aí que ela, inclusive, pode prevenir algumas doenças demenciais, né? E a gente não sabe, eu não consigo entender por que se divulga esse tipo de desinformação, né?
E isso vale para outros medicamentos, né? Os medicamentos para tratar o colesterol, né? As estatinas, então é carregado de folclores e pessoas com medo de tomar. Hoje mesmo eu atendi uma senhorinha que já infartou e ela seguidamente vindo com colesterol alto e eu dando remédio. Aí finalmente veio a cuidadora. Daí eu questionei a cuidadora, mas o que está acontecendo? Não, mas eu não dou esse remédio para ela. Mas como você não dá esse remédio para ela? É o principal? Não, mas é que não sei quem falou que causa isso, falta aquilo. Mas minha senhora, a senhora é cuidadora? A família não disse que você tinha que dar o remédio? Ah, disse, mas eu não dou. E vai entender, tipo, a vozinha podia ter um novo infarto por causa Sem saber disso, por quê. né? Achando que está tomando a medicação achando que está certa. tomando a medicação. Hoje um grande vilão até que a medicina deve enfrentar são a internet também, né? Que é um bem para a humanidade, mas muitas vezes muita informação terrível, né? Muita. É difícil filtrar isso tudo, né? Porque eu vejo nas minhas redes sociais, se eu abro o meu Instagram, eu recebo um monte de bobagem. Porque eu sou médico, daí o algoritmo entende que eu gostaria de receber aquela bobajada toda, mas eu sei filtrar, Sim. né? Agora, as pessoas, eu acho que a maioria não sabe. E o charlatão, assim, o médico charlatão que vende uma coisa errada, ele é um cara muito articulado, né? Ele consegue convencer as pessoas daquilo, consegue convencer, inclusive, mais do que eu, porque ele é especialista em dar golpe, né? Hoje, essas IA aí, você vê artista Meu Deus do falando, céu. que nem esse negócio de empréstimo, veio o Ronaldo Giovanelli, É. cara, dá pra ver que não é, os caras estão num ambiente totalmente fora do que eles estão falando, Cara, né? mas eles enganam, né, cara? As pessoas que não, né, que, enfim, talvez culturalmente não estão acostumadas com aquele meio de internet e caem, né? Não adianta. E em quanto tempo normalmente aparece o resultado real e seguro do uso dessas canetas? Muita gente faz já esperando aplicar hoje, amanhã já perdeu uns 10 quilos, né? A resposta a isso é um pouco individual, né? Depende do organismo. Depende do organismo, tem pessoas que respondem muito bem mesmo nas doses iniciais e tem pessoas que vão precisar, né, ir até as doses plenas e usar isso, às vezes, a maioria indefinidamente. A recomendação, inclusive, é que se use indefinidamente, né? Off-label, a gente sabe que depois de um tempo a gente pode tentar reduzir a dose para a pessoa ter menos efeito colateral, ficar um pouco mais econômico e tal, mas o que a gente tem na literatura é que a pessoa devia usar para sempre. Então tem pessoas que respondem rápido, tem pessoas que demoram mais, mas quase a totalidade vai conseguir emagrecer. Que até a tendência hoje de mercado é como ele está tendo mais procura, o preço, porventura, possa baixar, e tu acredita que o SUS futuramente possa usar isso como medicação? Já tem, né, a liraglutida, o antigo Victoza e não lembro o nome antigo, já tem distribuído, né? Mas como eu disse, é essa molécula que leva uma perda de peso que geralmente é menos do que a pessoa precisa, sabe? A maioria vai ter que usar essas moléculas mais potentes. Mas agora uma explicação meio ampla, assim, questão de coração. Eu queria que você explicasse para a gente o que acontece com o coração quando a pessoa vai sofrendo infartos. Ele vai sofrendo lesões também no... O infarto, na verdade, é a morte do coração, né? É a morte de um pedaço dele, certo? Então o músculo morre porque faltou sangue com oxigênio, né? Necrosando. Vai necrosando. E esse tecido ele é substituído por uma cicatriz. É um tecido fibroso que não tem função, não tem contratilidade. E dependendo da extensão da área comprometida, às vezes o coração pode inclusive ficar fraco, né? Fica insuficiente. E isso também muitas vezes vem dando sinais já do tempo. O bom e importante é prevenir que não dê, né? Infartos, microinfartos. Exatamente isso que eu te expliquei. Eu acho que a maioria das pessoas não recebe aviso. O aviso já é o evento, já é o infarto.
e das pessoas que têm a sorte de receber o aviso, em geral, eles têm que procurar um médico, né, um pouco rápido, né, porque sente uma dor no peito que não é um infarto. Se aguardar semanas ou meses para procurar um atendimento, a tendência é que isso vá piorando, 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 até que infarta de uma Cada vez. vez Né? mais. Então, a situação também que a gente vê muito comum hoje, o pessoal fala em começar a fazer atividade física e gente que já vai pro tudo ou nada. Até para o coração hoje é ideal que comece gradativamente, não com uma carga excessiva para quem não é habituado a ter atividade física, né, Fuga? Sim, de fato, até porque a pessoa nem vai conseguir, né? Se ele vem no sedentarismo, se ele se largar a fazer alguma atividade, ele não vai tolerar, né? Ele pode, inclusive, se machucar, se lesionar, alguma coisa assim. E existe uma recomendação, sim, que todo mundo faça uma avaliação, inclusive chama-se avaliação pré-participação esportiva, né? Independente da intensidade do que ele vai se propor a fazer, né? Se a pessoa vai, mesmo que vá fazer uma caminhada numa esteira, uma musculação numa academia, claro que a exigência em termos de exames para esse tipo de pessoa é menor, né? Agora, se a pessoa vai vai começar a praticar um esporte mesmo, vai querer fazer provas de corrida, coisas mais intensas, aí existe uma quantidade maior de exames que a pessoa precisa fazer, tá? E grandes atletas, né, atletas maratonistas, triatletas, ciclistas ou outros esportes profissionais, né, competitivos, eles devem fazer exames anuais, né? Pode ver que todo início de ano ali, tu liga a TV lá no Globo Esporte e tá toda boleirada fazendo exame, né? Aqui o nosso futsal de Joaçaba faz seus exames antes de iniciar os treinamentos ali com a gente, né? Então o atleta profissional ele tem que fazer. E os esportistas, né, que não são atletas profissionais, dependendo da intensidade do esporte, também tem que fazer, né? Tem um monte de esportista que não ganha nada com isso, mas submete o corpo aí a regimes de treinamento maior que um atleta profissional, né? É muito comum a gente encontrar pessoas aí que vão fazer 2, 3 maratonas por ano, ou vai fazer uma prova de 100 quilômetros, que nem eu conheço uma paciente minha que... Então, antes desse tipo de esforço, tem que fazer exame cardiológico mesmo. Até porque o corpo humano, não sei se foi contigo que a gente começou uma vez, é que nem um carro, né? Carro muito parado, tem que dar manutenção para andar, e se andar demais, tem que dar manutenção também, né? Também, é isso aí. É bem por aí. Esse é o princípio também para nós. E a atividade física hoje, atrelada em diferente idade, ela sempre vai ser um grande fator positivo para a saúde do coração também, né? Sim. Atividade física... Uma caminhada. A atividade física, com certeza, é a medida mais importante na promoção de saúde das pessoas é a realização de exercício. A medida mais custo-eficaz, né? A que mais está relacionada à longevidade sem doença, né? Então, é algo que as pessoas deviam ter, assim como tão importante como trabalhar, comer, dormir, criar os filhos, é separar um horário do dia para fazer a sua atividade física, tá? É importantíssimo. Saúde mental, tem alguma coisa que afeta também o coração? Tem, a maneira que a gente falou ali, o estresse e tal. Tudo, né? Tem, sim. Tudo pode ser. E o importante também é você se desligar algumas vezes, né? Deixar o celular de lado, numa caminhada, curtir os filhos, de lazer, assim, né? momentos de lazer, enfim, as férias são importantes, onde a gente tem que desligar mesmo, isso tudo é importante. Sim. Desacelerar, porque a principal máquina da gente é o coração também, né? Doutor, que recado você queria deixar hoje para as pessoas que têm alguém na família com problema cardíaco ou que ainda não começou a ter um cuidado específico com a saúde do coração? Então, que procure um bom profissional, né? Não necessariamente precisa ser um cardiologista, um bom clínico é capaz de fazer os exames iniciais, conhecer os seus níveis de colesterol, sua glicemia, sua pressão arterial, né?
E se eventualmente tiver, descobrir alguma doença, sim, aí sim procurar um especialista, um cardiologista, para fazer exames melhores, para, enfim, saber se ele vive uma condição de saúde boa, se ele tem algum problema que deva ser visto com mais rigor, se precisa usar medicamentos mais potentes para o controle do colesterol, isso é o recado principal. Gente, agradecemos então, Dr. Leonardo Fuga, obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos. A gente vai deixar embaixo o link da clínica que o doutor também atua e também para o pessoal que quiser entrar em contato, fazer a sua consulta e já começar a dar uma atenção específica para o seu coração. A gente vai deixar o link do Instagram Joia, também, muito obrigado. da clínica do doutor. E a gente agradece a Carbone Feed por ceder esse espaço para a gente levar mais esse conteúdo até você. Agradecemos aos nossos apoiadores, Trust Barbearia e Esmalteria, Luiana Cosméticos e Perfumaria, Palage Pozobon Representações, Cláudia Pozobon Massterterapeuta e Irmãos Cancelli, 50 anos, sempre presente nos melhores eventos. Na próxima quarta-feira, 19 horas, a gente volta com mais um episódio aqui no Papo Reto com Márcio Pozobon. Até lá! Irmãos Cancelli, distribuidora de bebidas Coca-Cola para Joaçaba e toda a região. Trabalhamos com Coca-Cola, Monster, Powerade, Del Valle e cervejas como Kaiser e Eisenbahn. E muito mais. Venha nos visitar ou faça seu pedido agora.